Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E se você que está aqui pela primeira vez, já se inscreve para fazer parte dessa família. Né, amor? Cri, cri. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o relato de parto dessa gatinha linda aqui, ó. Da Maria Laura. Fala oi. Oi. Provavelmente no meio do vídeo ela vai falar, então vocês prestem bastante atenção em todas as informações que ela irá passar. Bom, tudo começou no dia 9/6. Gravem bem essa data, 9/6. Foi a primeira data de previsão de parto, né? Que foi no primeiro ultrassom, dia 9/6. E foi a data que a médica do posto, né, pediu pra eu ir até o hospital. Porque ela falou que ia até lá, se não nascesse até dia 9, que era pra eu dar um pulinho lá pra ver se estava tudo bem. No início do dia, eu não queria ir, mas no decorrer eu fui, acabei indo. Chegando lá, eu tava super bem, não tava aparentando trabalho de parto nenhum. E só tinha perdido um pouquinho do tampão, mas foi de manhã, né? Foi bem de manhãzinho, foi tipo bem pouco mesmo. Então, ela me orientou, né, que a neném, que é essa aqui gostosa, poderia nascer até terça-feira. Gravem bem essa palavrinha, até terça-feira. E saímos de lá do hospital, viemos pra casa com o que na cabeça? Que Maria Laura ia nascer na terça-feira, não ia até terça-feira, não tipo assim, a qualquer momento até terça-feira, e sim na terça-feira. A semana toda eu fui comendo coisa bem leve, bem tranquila, né? Pra não ter aquele risco básico de fazer algumas coisas feias na maca de parto, né? Então, eu tava com muita vontade de comer hambúrguer, gente. Muita vontade de comer hambúrguer. E ninguém me dava. Aí no dia 9, meu esposo, pra comemorar, passou na hamburgueria, comprou um hambúrguer e trouxe pra mim. Nisso a minha mãe já estava aqui em casa, ela veio, a gente tinha combinado que quando estivesse chegando na data, ela iria vir cá pra casa, porque ela que me ajudou no resguardo. Então, filha. E comemos o hambúrguer e fomos deitar. Quando foi por volta de 2 horas da manhã, eu acordo com contrações na barriga. Tipo de treinamento, né? Não tem dores, mas a barriga contrai, fica durinho, dá aquela dorzinha meio trêmulazinha e passa. A instrução da minha doula, né? A linda da Materlume, corre lá e segue ela no Instagram, que tem muita dica boa pra você que é mãe, pra você que é tentante. Então lá tem muita dica boa. Então ela sempre me indicava, Cris, quando você sente essas dores assim, vai um pouquinho pro chuveiro. Se a dor permanecer, é um possível trabalho de parto. Se a dor parar, é só treinamento. Fui eu 2 horas da manhã pro banheiro, né, pra tomar aquele chuá bem calminho. Fiquei um pouquinho, minha mãe acordou, gente, grava bem a frase da minha mãe. Minha mãe acordou e falou assim, tá tudo bem? Aí eu respondi a ela, mãe, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Ela olhou serinha pra minha cara e falou, ok, qualquer coisa me chama. E voltou a dormir. Beijo, mãe, te amo. Fiquei eu de 2 horas até 4 horas ali, né? Meio cronometrando e não cronometrando. Fiquei tranquila ali, tentei voltar pra cama, tentei dormir, né? Porque é indicação de muitas pessoas no início de um possível trabalho de parto que você descanse. Então eu tentei. Mas, gente, é um mix de emoção que não dá pra deitar, não dá pra, tipo, talvez nessa gestação seja diferente, seja que eu consiga, não, pera, eu preciso descansar agora porque mais tarde eu preciso de energia. Mas na gestação da Maria tava um mix de sentimento, eu tava ansiosa, eu tava muito feliz, eu tava já querendo já a parte ativa pra mim já ver a cara dessa trenzinha gostosa da mamãe. Então eu queria muito ver. Então eu não conseguia descansar, não conseguia dormir. Eu falava, cara, vou dormir, vou perder. Antes eu tivesse dormido. Então eu tentava cochilar, mas não conseguia. 4 horas da manhã eu já chamei o Marlon, né? Porque aí eu já vi que tava evoluindo um pouco mais. Eu falei, não, Marlon já não vai trabalhar no outro dia, vou acordá-lo pra ele me ajudar a cronometrar. Foi quando a gente começou a gravar. Se você não sabe, lá no canal Resecante tem um relato de parto pela visão do Marlon, né? O básico que a gente viveu naquele dia. E tá lá tudo detalhadinho, com muito amor de pai pra filha. Então corre lá, já se inscreve, já curte o canal, porque tá top.
Então, ele começou a me ajudar a cronometrar e tal, às 10 horas, e gente, o tempo todo eu tava em casa, tá? No momento algum eu falei, vou pro hospital. Eu fiquei em casa, né? Às 10 horas a doula chegou, que é a Carol, linda. E, gente, que rebozo maravilhoso. Foi, tipo assim, a salvação da minha vida, é aquele rebozo. E é muito importante, né, você pensar um pouco antes em como você quer viver o seu relato de parto, quer viver o seu parto. Por quê? Um tempo antes eu havia sentado nos meus momentos de oração mesmo, eu havia falado com Deus, olha Deus, eu quero sentir as minhas contrações. Opa! Que tossezinha mais atriz. Eu quero sentir as minhas contrações, eu quero passar pelos meus momentos e eu quero oferecer. Então, na minha cabeça, eu já tinha o que eu iria falar, né? Eu iria oferecer pelas almas, pelos bebês abortados, pelas famílias, pelas almas do purgatório. Eu ia, tipo assim, eu queria viver um momento oracional mesmo. Só que no momento, eu não conseguia verbalizar e nem, digamos assim, formar uma frase para orar, para rezar, né? Para fazer esse momento oracional. Eu não conseguia. Então, para mim foi muito importante eu ter conversado com Deus antes, porque Ele já sabia as minhas intenções. Então, muito importante você ter ao seu lado pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te entender, pessoas que não vão desesperar, né? Pessoas que vão estar ali rezando por você, sabe? No seu momento, e vai principalmente respeitar o seu momento. A Carol ficou o tempo todo do meu lado rezando, conversando comigo, me acalmando, né? O Marlon também teve o mesmo papel de rezar, de me acalmar. O Marlon, ele foi o meu porto seguro mesmo. Vinha a contração, eu pegava ele e ele me dava, sabe, uma segurança maior para viver todo momento. Então, passando por isso, né, eu consegui almoçar. A posição melhor que eu encontrei para passar as contrações foi de pé, apoiando os meus braços, a minha mão em algum lugar, assim. Ficou brava. Não quer, não quer. Né, apoiando as minhas mãos, né, na cama, na mesa, na banqueta, em algum lugar. Eu posso gravar? Então essa foi a posição que eu me sentia mais confortável para passar, né, as contrações. Gente, que rebozo maravilhoso é o de Carol. Passar pelas contrações com rebozo é maravilhoso, gente. Então, deu meio-dia, a gente almoçou, passou a tarde, né, as contrações foram aumentando um pouquinho. Segundo a Carol, eu tava bem, então tá ótimo. Na parte da tarde, teve um momento, assim, gente, eu tava vivendo muito meu lado espiritual mesmo, sabe? Eu foquei no meu lado espiritual, eu foquei na geração de vida, eu foquei ali em fazer parte, né, de algo extraordinário, que é a vontade de Deus, sabe? Eu entreguei mesmo ao meu trabalho de parto. Só que teve um pequeno momento, né, ali à tarde, que eu me entreguei ao meu humano, né, às dores da minha carne. Foi quando eu dei um pequeno tapinha na parede do banheiro. Aquilo ali pra minha mãe, que nunca tinha vivido isso, né? Ela é da época que sentiu dor, corre pro hospital. Então ela já falou que eles vão pro hospital, e eu, calma, vamos manter só mais um pouquinho aqui. Por que eu não queria ir pro hospital, gente? Porque eu tenho muito medo de hospital até hoje. Eu nunca precisei ficar internada, eu nunca precisei fazer nada, a não ser quando eu ganhei a Maria, eu nunca precisei passar uma noite no hospital. Então eu sempre tive muito medo, minha mãe já passou por muitas cirurgias, né? Então eu tinha um medo em mim. Então quando deu por volta ali de 6 horas, a gente foi pro hospital, né? Que aí a Carol já virou pra mim e falou assim, Cris, vamos pro hospital, você já entrou na fase latente mesmo, na fase onde você tá começando a querer empurrar, né? Então vamos pro hospital. Concordei com ela, porque ela me passava segurança, gente. É muito importante quem tá te acompanhando te passar segurança. Então eu me arrumei as coisas, me arrumei e fomos pro hospital. Gente, o meu pai foi a melhor pessoa pra me levar pro hospital. Porque ele, tadinho, ele desesperado ali, nunca me viu sentir dor. Então ele desesperado e o povo, 6 horas, né, numa quarta-feira, mais ou menos, 6 horas, o pique tá lindo, maravilhoso, né? Então o povo ali
na avenida e ele, gente, pisca-alerta tá ligado, e ele, tadinho, todo abafado. Chegamos no hospital, por conta, né, da pandemia que nós estamos vivendo, o Marlon não podia entrar comigo, então ele teve que esperar lá fora e eu fui lá pra dentro. Gente, foi assim, deve ter sido 1h40, 2 horas que eu fiquei ali esperando. Eu cheguei, na triagem foi bem rápido, mas por eu ainda estar bem calma, por eu me manter calma, eu acho que a enfermeira entendeu que eu não estava numa fase tão avançada assim, né? Mas eu já estava com 10 de dilatação. Então eu me mantive calma, porque, né, eu ainda não estava na adrenalina do hospital. Então eu me mantive calma. Mas quando eu voltei da triagem, eu fiquei sentada num corredor, tudo branco, só eu, minha barriga, umas cadeiras pretas, e mais nada, mais ninguém. Eu pensei, pronto, o que eu vou fazer da minha vida? Lembrando, a minha bolsa não estourou, tá, galera? Eu tava o tempo todo com a bolsa sem minha bolsa não tinha estourado ainda. Então eu comecei a ficar um pouco apavorada, porque eu me vi sozinha, né? Como eu falei pra vocês, o Marlon era meu porto seguro. Então eu me vi ali sozinha e eu comecei a falar, pronto, e agora? Pra onde eu vou? O que vai acontecer agora? E era troca de turno, galera. Pensa em meia hora que parecia 2 horas, que parecia, tipo assim, uma eternidade. E a médica não chegava e eu ali eu levantei pra tentar caminhar um pouco e respirar mais, pra me conseguir sentir melhor. Mas assim, tava muito difícil de segurar sozinha. Então, quando a médica me chamou, ela nem olhou meu nome, ela falou assim, pode entrar, eu já tava na porta assim, ó, pelo amor de Deus, me ateca. Ela vira pra mim e falou assim, olha, eu não vou nem pedir pra você descer da maca, porque você já está com 10 de dilatação, mas sua bolsa não rompeu. Sua menina pode nascer aqui agora. Então, descemos, ela me pôs na cadeira de roda e eu fui pra sala de parto. Parecia um corredor extenso que valia minha vida toda. E não chegava no lugar. E eu olhava para um lugar, uma sala de parto, olhava para o outro da sala de parto. Eu, meu Deus do céu, pra onde essa mulher tá me levando? E escutava, né, neném nascendo. E eu, misericórdia, cadê minha mãe? Quando eu entrei, passou um pouquinho, eu troquei de roupa, o Marlon chegou. Primeira coisa que eu falei pro Marlon, não sai de perto de mim. 2 segundos depois, saiu o Marlon pra assinar minha internação. Ô, vida! Quando ele voltou, eu fiquei ainda um pouco na maca. Gente, a posição deitada pra mim foi a pior. Sério, porque eu não conseguia me apoiar em lugar nenhum. Quando vinha a contração, eu levantava quase que toda da maca. Então eu fiquei um pouco deitada, a médica veio, falou que a Maria ainda estava bem alta. Me opinou a bola. Descemos para a bola. De nada adiantou a bola, porque eu estava com muita dor na minha coluna, gente. Muita dor. Eu sentia dor na hora da contração. Então quando eu vinha a contração, que eu ia expulsar, a dor na coluna vinha e me travava tudo. Então, eu esperei, né, um pouquinho na bola, mas aí chamei a enfermeira e falei assim, olha, não tá dando, eu tô com muita dor na coluna, então não vai dar pra eu ficar aqui na bola. Ela, beleza, vamos tentar então o cavalinho no chuveiro. Não adiantou muito também. Porque eu senti ali, né, as dores, a expulsão, mas eu sentia a Maria subir ainda mais, sabe? Não sentia mesmo a Maria descer, em momento algum. E a Maria, durante toda a minha gestação, ela ficou bem alta, né? Ela nunca foi uma neném de encaixar. Sabe eu acho que eu vejo muita mulher falando que incomoda ficar sentada porque o neném tá encaixado. Eu não sentia isso, eu sentia muita falta de ar, porque a Maria sempre tava lá em cima. Então, quando a médica veio e falou com o Marlon que ia esperar mais um pouco, mas que a neném não tinha mexido, que nós iríamos pra cesárea. O Marlon nunca soube mentir pra mim até hoje. Eu sabia quando o Marlon tava me escondendo algo, né? Seja uma festa surpresa, seja uma cesárea. Então, quando a gente chegou, quando ele voltou para o banheiro onde eu estava, eu já olhei na cara dele e eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu virei pra ele e falei, o que a médica falou? Ele, então, vamos esperar mais uns 10 minutinhos, a neném ainda tá alta. Aí ele falou, e se caso não descer? Se caso não descer, faz o quê? Aí vamos pra cesárea. Então assim, então pode chamar ela que a gente vai pra cesárea, porque a Maria não vai descer. Eu lembro até hoje que ele falou assim, Cris, você tá falando isso, você tá falando que a Maria não vai descer por conta da dor ou por conta que você tá sentindo? Eu falei, Marlon, eu tô sentindo que a minha filha não vai descer. Tô sentindo que é pra ser uma cesárea. Então, respondendo uma das perguntas, né, do Instagram, foi cesárea, né? Eu dilatei os 10 centímetros, eu passei por todo o processo do parto normal, mas a Maria não descia, então a gente teve que ir pra cesárea.
Quando a gente resolveu ir pra cesárea, já era por volta de 11 horas da noite. Já tinha 20 e poucas horas de trabalho de parto, de TP. Então a médica optou por ir mesmo, né? Assim que eu internei, ela estourou minha bolsa, né? Então, segundo os profissionais, não pode ficar muito tempo de bolsa estourada, o que eu não acredito muito. Então a gente foi pra sala de cirurgia. Gente, quando o Marlon ligou pra minha mãe, né, e falou, olha, vai ter que ser cesárea, o mundo da minha mãe caiu. Ah, não, ela não queria cesárea, porque, gente, realmente, eu não queria cesárea. Porque eu sei como é a minha recuperação, eu sei que eu não consigo ficar parada, sei que eu não consigo ficar deitada, então, tipo, pra mim seria muito difícil. Mas foi a vontade de Deus, porque ele falou assim, filha, calma, que eu preciso que você passe por isso, porque eu preciso te ensinar a depender de outras pessoas. Eu era uma pessoa muito estourada, se eu pedisse alguma coisa pra você, se você não fizesse, eu já saía metendo o pé e fazendo, sabe? E com a cesárea eu aprendi a me acalmar mais, a aceitar mais ajuda, isso me fez muito bem. Então fomos pra cesárea, 11h26, Maria nasce. Gente, que menina linda. Sou muito, muito... Eu fecho o olho assim, eu consigo ver direitinho a imagem dela assim, na minha lateral. Assim, eu tava muito exausta, então eu não conseguia falar nem alto, eu só conseguia viver ali mesmo o momento. E o Marlon preocupado, não sabia se ficava comigo, se ia pra Maria, se ficava comigo. E eu falava com ele, amor, eu tô bem, vai lá e fica com a neném. E eu escutava o chorinho dela de longe, eu escutava ele conversar com ela. Isso me acalmou muito, gente, muito mesmo. Então, por volta de 11h40 mais ou menos, a gente já estava na sala de recuperação. E foi ali nossos primeiros momentos, mãe e filha, né? Ela nasceu, a Maria, como ela ficou um tempinho bom na minha barriga, no expulsivo, ela acabou fazendo um pouquinho de cocô na minha barriga. Então ela nasceu bem sujinha mesmo de cocô, tadinha. Ela nasceu bem sujinha. Então ela saiu da sala, da mão do médico já direto pra ser limpada. Porque ela já tinha batido bastante essa partezinha do rosto, essa partezinha assim do rosto na lateral da minha barriga, então ela tava bem vermelha. É, amor? É, por isso que você tem um coração na testa, não é? Então os médicos preferiram tirar ela e olhar se estava tudo bem realmente, porque já era 22 horas de trabalho de parto. Então, dado isso, ela veio pra mim, embrulhar ela bonitinha e ela ficou ali o tempo todo do meu lado. Saímos da sala da cesárea, fomos pra sala de recuperação, esperar as minhas pernas voltarem. Foi uma sensação assim, ó, de alívio e de, meu Deus, cadê minha barriga? Na sala, então, eu tive o primeiro momento de amamentação, que eu achei que eu tava super bem. Mas chegando em casa, a gente viu que era um pouco diferente. E é isso, gente. Ali na sala de recuperação, a gente viveu o céu, sabe? A gente tava muito feliz, Marlon cantando pra Maria no meio da sala, assim. Todo mundo olhando pra ele cantando em latim ainda. Todo mundo olhando pra ele, tipo, que menino é esse, gente? Que é isso? Mas foi isso. Dali a gente subiu pro quarto, no quarto a gente namorou mais um pouquinho a criatura, né, meu amor? E conseguimos descansar um pouquinho. Isso já era umas quase 2 horas da manhã. A gente não tem nem noção, gente. Horário nenhum passa na sua cabeça quando você tá ali. Nenhum. Passa tudo tão rápido, tudo tão... um momento em cima do outro que você não para pra olhar e fala assim, quantas horas? Você não faz isso, sabe? Então você assusta, já é 5 horas da manhã e você tá tipo, opa, não dormi ainda, né? E é isso que foi um relato de parto. No Instagram, né, eu abri hoje lá no Instagram uma caixinha de perguntas sobre o parto da Maria, né, e algumas pessoas me perguntaram. A primeira pergunta, né, da Materlume, linda, era se eu tive medo. Gente, eu acho que medo, tipo assim, de doer, de sofrer, isso eu não tive, sabe? Eu tive medo de não conseguir. Eu tive medo de, sei lá, de acontecer alguma coisa mais grave, isso eu tive realmente medo. Mas medo da dor, medo de, sei lá, ter que passar pra cesárea, isso eu não tive. Eu tive mais medo mesmo de não conseguir, né? Eu sabia que eu era capaz, mas eu fiquei assim, cara, mas e se acontece alguma coisa? E se de última hora acontece uma coisa um pouco mais delicada? Então, isso eu tive um pouco de medo. A outra pergunta era se foi normal a cesárea, né? Como eu falei, precisou ser cesárea,
né? Não foi uma opção, tipo, eu quero cesárea, não. Foi uma precisar mesmo, porque eu dilatei os 10 centímetros, fomos pro hospital, já estava no expulsivo, mas a Maria não encaixava, né? Então teve que ser parto cesárea. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, comenta aqui o que você achou, o que você ficou na dúvida, né, pra gente responder. E iremos ter uma série agora, né, do Baby 2, né, acompanhamentos. Ainda não sabemos o nome, mas pretendemos em breve saber e vocês vão acompanhar tudo isso, toda essa saga. Então, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar ligado e me siga nas redes sociais pra você saber sempre que tiver um vídeo novo. Tchau!